Fala, minha gente, tudo bem? Boa quinta-feira para vocês, final de dia já. Espero que tenha sido um dia leve, um dia gostoso. Se não foi, também é o momento de virar a chave, porque a positividade toma conta da sua tela com o Notícias do Bem que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Foz do Iguaçu é um dos cartões postais do nosso estado. E na série Conheço Paraná, você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse destino surpreendente. No extremo oeste do Paraná, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, está Foz do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais visitados no país. A Ponte Internacional da Fraternidade, ou Ponte Tancredo Neves, liga Foz a Puerto Iguaçu, na Argentina. São 489 metros de comprimento em meio a uma paisagem exuberante. A Ponte Internacional da Amizade liga Foz à Cidade del Este, no Paraguai. São 552 metros de comprimento sobre o Rio Paraná, o 8º maior do mundo. E é em Foz que ficam as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O complexo de 275 quedas d'água e vazão média de 1,5 milhão de litros por segundo se estende por quase 5 quilômetros. Passando pela barragem da usina de Itaipu, você consegue observar de perto a grandiosidade da obra. São 7.919 metros de extensão e uma altura máxima equivalente a um prédio de 65 andares. Foz do Iguaçu é uma cidade de muitos atrativos naturais, mas algumas construções também chamam a atenção, como a da Mesquita Umar bin Khattab. A cidade concentra o maior número de muçulmanos da América Latina. O templo foi construído pela comunidade islâmica no início dos anos 1980. O templo budista Shen também é uma atração à parte. Localizado em uma região alta de Foz, tem vista privilegiada. É o 2º maior templo da América Latina, onde está a estátua do Buda da Luz Infinita. As 120 estátuas, cada uma com seu significado, estão no imenso jardim. Por receber muitos turistas, a cidade é bem servida de acomodações. Alguns hotéis têm estrutura de clube para garantir tranquilidade e diversão para as famílias. As crianças e até os adultos vão se divertir no Vale dos Dinossauros. São 20 animatrônicos que se movimentam e emitem sons. O tour é ao ar livre e dura em média 45 minutos. Foz do Iguaçu, terra das cataratas e de inúmeras outras belezas. Guaratuba é outro ponto turístico que atrai milhares de visitantes todos os anos. De Foz do Iguaçu, nós vamos dar um pulo no litoral do nosso estado para conhecer um pouquinho mais sobre esse município. As praias do Paraná são um convite ao descanso e ao lazer. Guaratuba, com seus 22 quilômetros de orla, é um dos points do verão. Um dos trechos mais visitados é o da Praia Central, ideal para banhistas. A larga faixa de areia e as águas calmas atraem turistas que buscam bronzeado e diversão na água.
À direita da praia está o Morro do Cristo, uma das principais atrações turísticas de Guaratuba. O local também é chamado de Morro do Brejatuba. São 38 metros de altura e no alto, a imagem do Cristo Redentor. A estátua, com pouco mais de 8 metros, foi inaugurada em 1953 e também é um símbolo de fé que abençoa a cidade. A Baía de Guaratuba, a segunda maior do Paraná, concentra diversas ilhas. De cima, a vista é ainda mais bela. Quem visita a região pode passear de barco e conhecer lugares belíssimos. Um dos roteiros mais concorridos é o que leva ao Salto do Paraty, uma cascata que forma uma imensa piscina natural. A Praia de Caieiras é ideal para a prática de esportes náuticos. A canoa havaiana é uma das atividades oferecidas. A imensidão do oceano também é berço para o cultivo de ostras. E o sabor da iguaria é inconfundível. Também pudera, levam entre 12 e 24 meses para ficar prontas para o consumo. Apesar de ser uma região praiana, com natureza exuberante e conservada, Guaratuba possui excelente infraestrutura para receber turistas. São cerca de 35 mil moradores, mas na temporada, a cidade chega a atrair 500 mil pessoas. Mas e por que a cidade tem este nome, Guaratuba? Porque na língua dos indígenas significa muitos guarás, as aves de cor vermelha que habitam o litoral. E a revoada desses ilustres moradores é mais uma das atrações de Guaratuba. Calma lá que agora a gente faz uma pequena pausa, mas é para um bom motivo. Refletir sobre a vida na nossa mensagem de encerramento. A pessoa que tem uma capacidade de protagonismo é aquela que procura, aquela que vai buscar, aquela que tem a audácia de não ficar sentada aguardando. E o protagonismo, ele é, acima de tudo, como eu dizia, a autoria da própria trajetória, a autoria daquilo que faz, e não apenas alguém que cumpre funções. Eu não tenho a menor dúvida, várias vezes na minha vida, eu fui alguém que obedecia instruções, normas, orientações, ordens, e não tenho nenhuma dificuldade com isso, né? Isso faz parte da atividade de trabalho. Mas em vários momentos, mesmo quando eu era, digamos, um empregado, um funcionário de estrito senso, eu tinha a atitude protagonista, que é aquela de não ficar aguardando, não ficar sentado esperando. Não é que eu precisava arrumar o que fazer o tempo todo, é que em vez de eu esperar que alguém algo me ensinasse e que se não ensinasse tudo bem, eu ia buscar. O protagonismo, ele exige a proatividade e não reatividade. Exemplo, quando esse momento pandêmico começou, em março, especialmente para nós do Brasil, em março de 2020, algumas situações elas foram da minha parte reativas e isso fez com que houvesse uma demora, né? Como é que faz? Vamos aguardar. Outras elas foram proativas, isto é, vamos buscar, vamos organizar, chamo quem entende, mencionei aqui algumas pessoas, vamos dar um passo. Essa proatividade, ela é a marca central do protagonismo, né? Você sabe que a palavra agonia, dentro dela é que aparece protagonismo ou antagonismo. Dentro dela tem a palavra agonia, que no grego significa sufoco e luta. Protagonista é a pessoa que luta a favor dela mesma. Antagonista é aquela que luta contra. Atenção, quem é o principal antagonista de boa parte das pessoas? Às vezes a própria pessoa. Ela se auto-sabota, ela diz, isso não dá para fazer. Você já imaginou se em março de 2020, quando falaram para alguns cientistas, nós temos que encontrar uma vacina para esse horror que está chegando, se alguns dissessem, isso não dá, nunca deu para fazer rapidamente, demora uma década, e o outro falou, gente, vamos juntar, vamos fazer a colaboração do nosso conhecimento, vamos não atrás do vírus, vamos tentar ir na frente dele, todos os lugares onde a situação não foi protagonista, onde ela foi reativa, nós tivemos desastres em larga escala e ainda temos. A cultura brasileira ela era pouco empreendedora até alguns anos.
não se fazia a formação em escolas, nem o debate na família. Se você olhar algumas culturas, como por exemplo a cultura norte-americana, o que mais você já viu em filmes, ou lá mesmo, é um menino com 6 anos de idade montando uma barraquinha para vender limonada na frente da casa dele, fazendo coisas para ele colocar no circuito. Pode parecer mercantil, mas existe ali a necessidade de se colocar a criança e o jovem como sendo o condutor daquilo que ele tem de procurar. Nós nos habituamos, por exemplo, na escola, Fabiola, a estudar só na véspera da prova. Isto é, você tinha a prova amanhã, 31 de março, às 8 da manhã, dificilmente vinha estudando durante o período. Ia chegar amanhã, às 4 da manhã, ia acordar, ia ficar lendo para ver se decorava. Então, sim, há uma base cultural. Mas há também 2 reações, aí eu concluo. O protagonismo que vem pela necessidade de empreender, porque não tem alternativa, ou você empreende ou dança, ou o protagonismo e empreendedorismo que vem como uma disposição de romper algumas amarras e tocar um pouco a própria vida, e usando o termo por conta própria. Por conta própria. Empreender não é só uma disposição eufórica, vamos que vamos. Empreender exige estudo, planejamento, humildade, né? Exige capacidade de olhar aquilo que está à volta, mas também tem dinheiro. Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, dizia: na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. Na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E há pessoas que, para não terem o trabalho de ter que arrumar mala, decidem adiar a partida. Agradecendo a tua companhia, eu prometo voltar amanhã no mesmo horário. E até lá, nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br, tem outros conteúdos parecidos para você espalhar positividade pela internet. Boa noite, até mais, tchau, tchau. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.